Olá, seja bem-vindo ao dia 45 da nossa leitura bíblica Mostra-nos o Pai, essa jornada de resgate da paternidade celeste. Conhecer o nosso Pai, que é o Deus, Criador dos céus e da terra. É este lugar que eu espero que essa leitura deste ano te leve. Saber quem é este Pai, que se preocupa, que cuida de nós nos mínimos detalhes. No nosso cronograma está Levítico, capítulos 11 e 12, e também para reflexão Provérbios 23, de 19 a 35. E eu quero aqui meditar com vocês o que está no capítulo 11, que diz o seguinte: Disse o Senhor a Moisés e a Arão: Digam aos israelitas, diga aos israelitas, de todos os animais que vivem na terra, estes são os que vocês poderão comer. Qualquer animal que tem casco fendido e dividido em duas unhas e que rumina. Vocês não poderão comer aqueles que só ruminam, nem os que só têm o casco fendido. O camelo, embora rumine, não tem o casco fendido. Consideram-no impuro. Ou seja, tem que ser os dois juntos, tem que ter o casco fendido e tem que ruminar. Se não, não é um ou outro, é tudo junto. Verso 5. O coelho, embora rumine, não tem casco fendido. É impuro para vocês. A lebre, embora rumine, não tem casco fendido. Considero-na impura. E o porco, embora tenha casco fendido e dividido em duas unhas, não rumina. Considerem-no impuro. Vocês não comerão a carne desses animais, nem tocarão em seus cadáveres. Considero-nos impuros. De todas as criaturas que vivem nas águas do mar e dos rios, vocês poderão comer todas as que possuem barbatanas e escamas. Mas todas as criaturas que vivem nos mares ou nos rios, que não possuem barbatanas e escamas, quer entre todas as pequenas criaturas que povoam as águas, quer entre todos os animais das águas, serão proibidas para vocês. Por isso, não poderão comer sua carne e considerarão impuros os seus cadáveres. Tudo que viver na água e não possui barbatanas e escamas será proibido para vocês. Eita! Estas são as aves que vocês considerarão impuras, das quais não poderão comer porque são proibidas. A águia, o urubu, a águia marinha, o milhafre, nem sei o que é isso, o falcão, qualquer espécie de corvo, a coruja de chifre, a coruja de orelha pequena, a coruja orelhuda, qualquer espécie de gavião, o mocho, o coruja pescador e o corujão, a coruja branca e o coruja do deserto, o abutre, a cegonha, qualquer tipo de garça, a polpa e o morcego. Mas, gente, por que esse povo vai querer comer morcego? Que nojo! Todas as pequenas criaturas que enxameiam e que têm asas e se movem pelo chão serão proibidas para vocês. Dessas, porém, vocês poderão comer aquelas que têm penas articuladas para saltar no chão. Obrigada, Senhor, pelo frango. Dessas vocês poderão comer os diversos tipos de gafanhotos. Não, essa eu dispenso. Mas considerarão impuras todas as outras criaturas que enxameiam, que têm asas e se movem pelo chão. Por meio delas, presta atenção nisso, vocês ficarão impuros. Todo aquele que tocar em seus cadáveres estarão impuro até a tarde. E assim vai as leis sobre os animais. Mas vamos ficar com essa parte aqui. Certa vez ouvi um estudo sobre isso, a divisão que o senhor faz sobre puro e impuro. E a explicação que a pessoa deu foi tão maravilhosa que isso me fez repensar realmente. Eu, particularmente, nunca gostei de carne de porco, mas eu gostava de um camarão. Gostava, até saber o seguinte: esses animais que aqui são considerados impuros, quando são observados como eles se alimentam, geralmente eles se alimentam de carcaças, de lixo, tanto eles podem se alimentar de carniça,
ou seja, de ser humano, como eles podem se alimentar da carniça de outros animais. Então, como eu falei nos áudios anteriores sobre a Santa Ceia, tudo aquilo que nós comemos, aquilo passa a fazer parte de nós. Por isso que nós não podemos comer sacrifícios oferecidos a ídolos, porque você se torna uma pessoa que você está. Aquilo foi consagrado a demônios, em adoração a demônios, aí você come aquilo e aquilo começa a habitar em você. Ai, que nojo! Imagina você se alimentando de adoração a demônios. Que desgraça! Mas quando você se alimenta do que é puro, então os outros animais são considerados puros, eles se alimentam de plantas, eles ficam de boas na deles, só vivendo feliz, né? Então rumina, eles comem ali a grama e tá tudo bem. Então, assim, o Senhor liberou comer a carne, mas você não vai comer a carne de qualquer jeito. Tem carnes e carnes. Tem aquelas carnes que se alimenta de restos de lixo, de carniça, e aí você vai se alimentar disso? Que nojo! Eu parei de comer de vez depois dessa explicação, desse entendimento. Então, eu espero que você pare de comer também. O porco, né? Que os judeus não comem porco. É por causa disso, porque Deus falou, não vai comer, então você vai lá e não come, ponto. Que a verdade seria bem isso. O Senhor falou, faça isso, você vai lá e faz. Não faça isso, você vai lá e não faz. Deveria ser mais simples a vida com Jesus. Aliás, a vida com Jesus pode ser muito simples. Aí vocês vão falar assim, ai, mas Jesus, e nananã, os apóstolos, né? Apóstolo Paulo, se eu não me engano é Paulo, que fala, olha, não faça distinção, não imponha esse jugo. Aquele que quer comer, se a consciência dele não condena, coma. Se a consciência o condena, então não coma. Então, no Novo Testamento, após a ressurreição de Jesus, o comer animais puros ou impuros se tornou um motivo de consciência. Por isso que hoje você não precisa acatar isso que eu estou falando. Eu adotei para minha vida porque eu tive esse entendimento de mas se você quiser continuar comendo o seu pernil, se você quiser continuar comendo o seu morcego, fica à vontade. É você com Deus. Eu não tenho nada a ver com isso. Agora, uma vez que eu entendi que aquele bicho se alimenta que nem, por exemplo, a, o camarão, que é considerado a barata do mar, porque literalmente ele se alimenta de lixo. Se eu não me engano, é o siri, que ele já foi. Eu vi uma pessoa falando que encontraram uma pessoa que morreu afogada no mar, já estava em processo de decomposição, e dentro dela encontraram o quê? Camarão, siri, lagosta. Ai, que nojo. Não, né? Não precisa disso. Não, não precisa, não é assim, ai, lavou, vou comer. Não, né, gente? Ai, que nojo. Hum. Mas, enfim, estamos aqui para falar sobre o pai. Quando nós falamos de obediência, a obediência deveria ser a coisa mais fácil do mundo. Então, de novo, o Senhor deixou claro quais eram os animais puros e impuros. Dos animais puros, o Senhor disse: desses você pode comer, pode fazer churrasco o quanto você quiser. Eita, liberado. Mas dos impuros, assim, assim, assado, então ele deu o limite de como identificar um animal impuro. Desses vocês não devem comer. Então, falando sobre paternidade, sobre pai, a vida com Jesus deveria ser muito mais simples de isso eu posso, isso eu não posso. Isso o Senhor disse que eu sou livre para fazer, mas isso eu não sou livre. Quer dizer, eu sou livre para escolher, mas não é bom que eu escolha isso. Essa vida de obediência que o Senhor espera de nós, mesmo hoje em 2024. Eu sei que aqui a porção de hoje é sobre comida, é, mas aí eu te pergunto, o que que tem te alimentado? O que que tem alimentado os seus pensamentos? Que a palavra de Deus também diz.
Olha, Paulo diz: tudo que é impuro, tudo que é de má fama, tudo que é desgraça, nisso você não pensa. Você deve pensar em tudo que é puro, que é de boa fama, tudo que agrada a Deus. Você deve pensar nisso e levar o seu pensamento cativo a Jesus. Então você deve parar para pensar o que tem alimentado os seus pensamentos, o que tem alimentado o seu coração, o que tem alimentado os seus relacionamentos. Porque a palavra de Deus deixa muito claro que você deve fazer e não deve fazer. E obedecer tem que ser um lugar simples, onde você obedece, sabendo que a obediência te trará o fruto daquilo, que é bom. Então eu amo isso, que assim, por que você não come carne de porco? Porque Deus falou que não. Ponto. Não tem. Deus falou que eu não devo comer, então eu não vou. Eu não tenho que entender por que que eu não posso comer carne de porco. Essa explicação que eu dei foi um estudo que a pessoa fez, ela fez todo um contraste com a Santa Ceia, maravilhoso. Mas aqui em Levítico é muito simples. Deus falando, isso pode, isso não pode. Mas faça o que você quiser. O Pai, ele se preocupa com a gente nos mínimos detalhes. Que Deus é esse que se preocupa até mesmo com o que eu como. Reza a lenda, eu já ouvi dizer que no judaísmo, uma das questões da Inquisição, que o povo tinha raiva dos judeus, é que eles eram muito saudáveis. Enquanto o povo padecia, era muito difícil um judeu ficar saudável, ou um judeu ficar doente. Por quê? Porque eles obedeciam. Não só pelo que comia, não comia, mas eles tinham uma vida de obediência, aqueles, né, do temor do Senhor. Quando eu ouvi isso, eu falei, eu quero ser saudável assim. Trazendo para os nossos dias, o que que é um alimento puro ou impuro, poderia ser assim. Olha, você comerá de tudo que vier da natureza, e não comerá nada que vier de produzido em laboratório. Isso já seria um ótimo jeito de purificar o nosso corpo mediante alimentação. Tudo que é da natureza, tu come. Aquilo que é desenvolvido em laboratório, você rejeita. É que nem se você fizer uma pesquisa rápida sobre adoçantes, você vai ver que a maioria dos adoçantes foram desenvolvidos em laboratório. É um produto químico com químico com químico. E alguns adoçantes eles extraíram de flores e blá blá blá. Já é um jeito de você escolher adoçante, se assim você quiser. Deus, ele se preocupa. Ele se preocupa assim, ele nos direciona a como nos vestir com dignidade e honra. O Senhor nos confere, nos mostra como devemos nos relacionar. E Deus, ele é tão maravilhoso, ele é tão específico, ele é tão cuidadoso que ele fala assim: olha, deixa eu te mostrar qual é o melhor alimento para você cuidar do seu corpo. E qual alimento que, de repente, ao consumi-lo, você pode ficar doente, pode prejudicar o seu sistema digestivo. Por quê? Porque, mano, um bicho que se alimenta de cadáver e depois você vai lá, mata esse bicho e come esse bicho, o que você acha que vai acontecer com o seu corpo? Porque hoje em dia, muitas das doenças já constatou que é por causa da alimentação. O corpo vai indo à falência por causa dessa alimentação que não está saudável, que não está se alimentando de uma forma correta. E quando nós vemos para a Bíblia, nós lemos o quê? Olha, tem aqueles animais que se alimentam de plantas, de frutas, verduras e legumes. Então, coma frutas, verduras e legumes e coma mais ainda comendo esses animais, você vai estar comendo mais frutas e legumes através deles. É quase isso. É basicamente isso. Saiba que o Pai nos deixou um manual completo de vida.
ao ler a Bíblia. Pensa nisso. O quanto seu corpo pode estar intoxicado com o que você come e como através da própria comida, uma comida saudável, uma comida limpa, uma comida que vem da natureza, também pode purificar o seu organismo e te trazer saúde. Não existe nada que está escrito na Bíblia por um acaso. Não existe nenhum direcionamento que é só para encher linguiça. Você pode, e sim, e Paulo diz, porque assim, o povo, por que que Paulo vem lá no final, lá no Novo Testamento e diz, gente, não reclame, quem quiser comer, coma, quem não quiser, não coma. Não... Por quê? Porque isso virava embates teológicos gigantescos. Mas Paulo fala de consciência. Se você come, a sua consciência não te condena, então possa comer. Come, vai lá e come. Por quê? Porque Paulo sabia que na medida que você lesse as escrituras e entendesse é, como Deus se relaciona conosco, o Espírito Santo pode constranger o seu coração a falar assim: nossa, então eu não vou mais comer carne de coelho. Não, não vou mais comer gavião. Não vou comer urubu. Não vou comer camarão. Mas que isso, meus queridos, que essa alimentação venha por um direcionamento do Senhor na sua vida. Quando Jesus vem, ele vem nos mostrar que agora com o Espírito Santo, nós devemos ter comunhão com o Pai e devemos seguir a consciência que nos é dada pelo Espírito Santo. Porque o Espírito Santo nos ensina o tempo todo o que é certo e o que é errado. Muitas coisas eu mesma já mudei na minha vida ao ler a Bíblia e falar isso não agrada a Deus. Eu deixei de fazer isso porque eu queria deixar de fazer? Claro que não. Mas o Espírito Santo vem, nos constrange e fala: olha, está na hora de você abrir mão disso. Eu deixei de comer completamente, porque eu ainda gostava de um bacon e tralalá, né? Que bacon não é porco, né? Só bacon. Mas, poxa, se o senhor já falou que não, então para que que eu preciso comer o camarão, o porco? Eu não preciso disso. Mas foi uma consciência que eu tive pelo Espírito Santo. E eu não estou aqui para te obrigar a nada, mas hoje eu quero te encorajar a orar enquanto lê a sua Bíblia e tem esse discernimento que o Pai cuida de você nos mínimos detalhes. E que o Senhor se revele a você, te levando a este lugar de uma alimentação que o glorifica. Porque o nosso chamado é para fazermos a diferença, não para sermos chatos religiosos, mas para ter um estilo de vida que reflete o Senhor. E isso pode sim começar pela maneira como nos alimentamos. Amém? Pai, obrigada pela tua palavra. Tu és este Pai amoroso que cuida de nós nos mínimos detalhes. Cuida da maneira como nós nos vestimos, como nos relacionamos, comportamos e também como nos alimentamos. Nos ajuda, Senhor, nesse tempo de tanta comida ruim, industrializada, fabricada em laboratório, que possamos voltar ao simples, de nos alegrar a comer aquilo que o Senhor já nos deu para comer na natureza. Frutas saborosas, legumes maravilhosos, verduras deliciosas e também churrascos, churrascos liberados por ti. Nos abençoa, Senhor, nesse tempo, para que a nossa vida integralmente louve ao Senhor. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém.